Bom dia a todos. Vamos dar início a mais essa atividade do Observatório, aquele que observa da inovação e competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos ter a apresentação do Demétrio Toledo sobre as redes empresariais da elite industrial de São Paulo, que está publicado num livro da editora Papagaio de nome homônimo, à venda nas boas livrarias. O Demétrio depois vende para vocês por um preço um pouco acima do preço de mercado, que afinal o autor vendendo diretamente tem que pagar mais, certo? Enfim. E para pagar a sua gentil introdução também. Tá vendo? A gente já fez aqui uma rede, né? Para extorquir os leitores, mas tudo bem. O trabalho do Demétrio foi desenvolvido, a versão original, digamos assim, como uma dissertação de mestrado defendida junto ao Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E o Demétrio busca estudar as relações dos dirigentes empresariais de entidades representativas da indústria do Estado de São Paulo e sua influência, digamos assim. Depois ele vai desmentir tudo isso que eu estou falando, mas isso influência nas entidades nacionais. O fundo será que o empresariado paulista é subrepresentado? E para isso ele usa uma técnica de grafos ou redes. Na engenharia a gente ia chamar de grafo, aí depende da idade de cada um, certo? Os mais antigos chamariam de grafos, que é uma técnica que está crescendo de utilização para atividades, digamos, não típicas para as quais ela foi pensada, né? E que permite fazer alguns dimensionamentos das relações, né? Então, acho que além do tema em si, vale a pena a gente também discutir um pouco sobre essa abordagem, né? Que acho que na sociologia também está crescendo, mas o primeiro trabalho que eu vi foi do Demétrio. Tá? E como uma boa técnica de rede, caiu na rede é peixe. Demétrio, vamos lá, 3 minutos, Demétrio. Lembrando do último embate, que foi na Vila Belmiro, não lembro exatamente, acho que foi no Morumbi, 3, né? Demétrio, vamos lá, ele é São Paulino, certo? Obrigado, Mário. Bom dia a todos vocês. Obrigado por aparecerem, para me ouvirem, me verem mais uma vez. Obrigado vocês aí em casa que estão conectados. Eu vou falar, como o Mário já disse, eu vou apresentar aqui o que é o meu trabalho de mestrado, minha dissertação, falar um pouco sobre ela e tentar levantar alguns temas pertinentes. Em primeiro lugar, bem, antes ainda da primeira coisa que eu quero falar, eu, pensando ontem como falar sobre o meu trabalho, eu fiquei muito em dúvida sobre como fazer isso, por vários motivos. O primeiro é que, eu estava falando, a gente acaba desenvolvendo uma relação um pouco visceral com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente produz. E é sempre difícil falar, ou é difícil dar o primeiro passo para começar a falar. Essa sensação de, digamos, um estranhamento com o próprio trabalho, ela é acentuada, nesse caso, pelo decurso do tempo. Eu defendi essa tese em final de 2005, dezembro de 2005, então já se passaram 4, estamos indo para 5 anos que eu defendi esse trabalho. Desde lá, ele foi, obviamente, para a biblioteca da faculdade e, segundo eu soube, ele parou muito pouco tempo nas estantes. Ele teve uma circulação boa, uma acolhida boa, por vários motivos. Acho que o Mário insistiu muito corretamente no que talvez seja o principal motivo, que é
Um tema já clássico, um tema que vem sendo tratado exaustivamente na sociologia brasileira, nas ciências sociais brasileiras, e que é um tema também muito conhecido ou muito abordado por brasilianistas, por gente estudando o Brasil, tentando entender um pouco o que é essa sociedade na América do Sul, com uma forma peculiar de capitalismo, de arranjo de suas instituições políticas, tem também se debruçado muito sobre a questão do empresariado brasileiro. Tem o Peter Evans, o Benoit Schneider, apenas para ficar com os mais famosos, mas muita gente, Albert Hirschman, enfim, muita gente se debruçou sobre a questão do empresariado nessas terras. Então, eu acho que o interesse vem um pouco de que, se por um lado é um tema clássico, e eu diria mais, que além de clássico, ele me parecia, quando eu peguei isso para trabalhar, ele me parecia em certo sentido esgotado, ou me parecia que seus resultados já começavam a ser redundantes. Os retornos para os investimentos em pesquisa, o esforço de cada autor, de cada pesquisador, e o esforço das coletividades de pesquisadores, me pareciam que estavam dando retornos muito baixos, um pouco porque a turma estava com dificuldade de sair de algumas abordagens que já haviam se tornado clássicas e olhar, ver coisas novas. Quando eu estou no meio da pesquisa do mestrado, eu me dou conta que então na verdade, o que eu tenho em mãos é um tema que já foi tratado por muita gente, por o primeiro grande clássico, digamos assim, sobre sociologia do empresariado, é de ninguém mais, de ninguém menos do que do professor Fernando Henrique Cardoso, em 61, 62, um livro muito importante e que marcou profundamente os estudos sobre empresariado no Brasil. Na década de 70, Renato Boschi e Elie Diniz, eles vão ambos mudar um pouco ou acrescentar um pouco mais de coisa a essa interpretação sobre o empresariado. O trabalho da Elie e do Renato ele é de 70, e eles se tornam os autores, digamos, clássicos sobre o tema no Brasil, trazendo muitas contribuições, mas para quem vinha chegando, para quem era um jovem pesquisador, começando a fazer pesquisa ou tentar fazer pesquisa, olhar para essa montanha de dados, para essa tradição grande, para todos esses trabalhos publicados, e tentar tirar algo novo, era um pouco estranho e, às vezes, uma tarefa talvez um pouco difícil. Foi aí que eu me deparei com essa metodologia, que é a metodologia de análise de redes sociais. Eu fui apresentada essa metodologia pelo professor Eduardo Marques, do Departamento de Ciência Política, aqui da USP, e ela começou a abrir meus olhos para algo que a literatura ou a bibliografia sobre empresariado apenas intuía, mas que ninguém tinha se debruçado sobre isso, que era a complementaridade das instituições que formavam o arranjo institucional das entidades de representação do empresariado. Então, Elie Diniz, Renato Boschi já vinham, me parece muito corretamente, o Wagner Mancuso também, já vinham insistindo um pouco sobre a complementaridade desse arranjo, um pouco até ao arrepio do que eles haviam dito, ou de uma ideia central muito forte da Elie Diniz e do Renato Boschi, que tratava essa estrutura, ou esse arranjo institucional de um modo um pouco mais duro, o que eles chamaram, eu vou passar por isso depois, mas o que eles chamaram de estrutura dual de representação dos interesses do empresariado brasileiro. Então, eu, de um lado, com essa metodologia em mãos, de outro, olhando para o meu problema, olhando para o meu objeto e vendo o que a bibliografia me indicava e, sobretudo, onde a bibliografia não avançava, eu peguei e acho que consegui montar um problema bonitinho, historicamente situado, pesadamente baseado em dados empíricos, em análise empírica mesmo, documentos, entrevistas, tal, e uma parte importante de modelagem na forma do que a gente chama de análise de redes sociais, que é também a parte que se vale basicamente de teoria dos grafos para gerar suas medidas, suas estatísticas e tal. Então eu vou falar um pouco sobre isso, que é
foi digamos, minha primeira aventura em fazer uma pesquisa e espero que a gente tenha um tempo bom para debater e falar sobre essas coisas. Pois bem, eu vou falar das redes empresariais da elite industrial de São Paulo. Esse não era o título original da dissertação. O nosso editor, o Serginho, ele sugeriu esse título. É um título, eu não havia decorado esse título até ontem. E ontem, preparando a apresentação, eu não só decorei, como eu vi que ele é muito útil, porque ele cobre praticamente tudo que é relevante. Então, a minha apresentação, ela, na verdade, é uma frase, que essa frase é um título. O título nem fui eu que dei, foi o meu editor. E eu vou falar um pouco do que esse título, vou desdobrar um pouco esse título e explorá-lo com vocês. Vamos lá. Eu sou o Demétrio, vocês já me conhecem. Aqui é o Observatório da Inovação e Competitividade. Nós estamos no mês de abril de 2010. Informações úteis para alguns, talvez os mais perdidos. Vou falar das redes empresariais da elite industrial de São Paulo. Vamos lá. Primeiro tema, e isso é importante, é como eu me situo em relação ao meu problema e ao meu objeto. Na verdade, eu vou até refazer a minha afirmação. O problema não é como eu me situo em relação ao meu objeto e ao meu campo temático, mas como as pessoas me situam. Eu tenho bastante claro como eu me situo, mas a minha trajetória posterior, eu defendi isso em final de 2005, minha trajetória é muito marcada por, digamos, uma certa confusão que se faz sobre o meu objeto e o meu estudo. Eu sou, de resto, muito grato a essa confusão, porque ela me abriu portas de pesquisa, ela não é apenas uma confusão, ela indicava um pouco caminhos que eu gostaria de seguir, mas, sobretudo, ela é um mal-entendido. Ela é um mal-entendido porque a questão toda é saber em que campo da sociologia eu me encontro. Se eu estou no campo da sociologia econômica ou no campo da sociologia política. Eu tenho bastante certeza que eu estou no campo da sociologia política, e que esse é um estudo sobre sociologia política, apesar dele tratar de atores econômicos, ou atores que são de manhã atores econômicos e à tarde atores políticos, porque a gente não está falando de empresário estrito sensu e da ação econômica propriamente dita, que esses indivíduos empreendem, mas a gente está falando de um outro fenômeno que é muito, muito diferente, que a gente é o primeiro ponto para entender quando a gente fala de entidades de representação do empresariado. A gente está falando de atores políticos num sentido bastante estrito. Atores políticos um pouco como a definição que Weber dá, por exemplo, de políticos profissionais, pessoas que vivem disso. Não são pessoas que fazem isso por hobby, esporte ou brincadeira, mas são pessoas que têm, na atividade política, sua principal inserção, digamos, no mundo do trabalho. Eu estou falando aqui, então, isso é importante, eu estou fazendo uma narrativa que é uma narrativa política. É uma narrativa que envolve, sobretudo, a noção de poder, a noção de instituições, a noção de arranjos institucionais, de regras que permeiam e que regulam a disputa por poder. E não... Então, a gente está falando aqui, para retomar alguns temas também da sociologia, temas clássicos, a gente está falando de poder e não de dinheiro. Se a gente quiser pensar em termos dos meios, que nem Niklas Luhmann fala, a gente está falando de poder e não de dinheiro. A gente está falando da esfera da política e não da esfera econômica. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sou grato, como eu estava dizendo, à confusão que se gerou por conta por conta disso aqui, que é empresariais, industrial, tal, e que me levou um pouco para o lado depois da sociologia econômica e finalmente para a sociologia os estudos sobre inovação, porque isso abriu um monte de portas para mim e coisas que me interessavam, temas com os quais eu queria trabalhar. De qualquer modo, e vocês vão ver isso querendo de um jeito ou de outro, no máximo daqui a 2 anos e meio, quando eu devo terminar meu doutorado, vocês vão ver que meus estudos ou minha contribuição na área de estudos sobre inovação, ela também é sobretudo aqui,
nessa dimensão e não nessa aqui, porque eu tenho esse vício de formação, que é olhar para a política, que é olhar para instituições, que é olhar para o Estado, e atores nas instituições e no Estado. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente ter em mente, e vocês terem em mente, e vamos ver se a gente, de uma vez por todas, acaba com essa confusão a meu respeito. A gente estava falando, então, sobre as nossas, as redes empresariais da elite industrial de São Paulo. Como é que a literatura abordou as elites empresariais, as elites industriais de São Paulo, o empresariado industrial de São Paulo? A literatura ela tem algumas fases, primeiro, históricas, digamos que a gente pode juntar todo mundo num jeitão só. Vamos falar em 60, 50, 60, a literatura sobre empresariado no Brasil era permeada pela ideia de modernização. O empresariado, a burguesia nacional, era ou não, então era uma pergunta, saber se o empresariado, se a barra burguesia nacional, esse era o termo em voga na época, a questão era saber se esse empresariado barra burguesia nacional era ou não um agente de modernização da sociedade. O estudo clássico do Fernando Henrique vai dar uma resposta dupla a isso. Vai dizer que sim e não. Vai dizer que há, por um lado, os capitães da indústria. E esses são indivíduos que foram sociabilizados em estruturas, digamos, pré-modernas na esfera econômica, de ação na esfera econômica e na esfera política, e que esses não são, seguramente, agentes de modernização. Essa é a parte da resposta que ele diz não, eles não são agentes de modernização. Tem a parte que ele diz sim, eles são agentes de modernização, se a gente olhar para um tipo específico e novo de empresariado, que é o empresário moderno, que é o empresário que foi sociabilizado em outro contexto, que ele está mais afastado das estruturas, digamos, que a sociologia chama de estruturas sociais tradicionais, ele está menos marcado pela esfera familiar, pela esfera do parentesco, pelas relações de favor, por um modo de se relacionar com o Estado um pouco promíscuo. Então, essa questão da modernização na década de 60 vai aparecer desse modo. O empresariado ou não é um agente de modernização? Vão dizer, bem, tem os velhos, esses são velhos, e tem os novos, esses são novos. Eu retomo em algum sentido essa questão, mas eu vou dar uma resposta muito peculiar a ela. Eu gostaria só de lembrar, enfatizar que isso continua tendo uma atualidade grande. A Zil está me olhando aqui meio desconfiada, balançando a cabeça. A Zil também se coloca esse mesmo tipo de questão, mas olhando não para a ação política desses atores, mas para a ação econômica, quando ela se pergunta se há um novo empresariado no Brasil em termos de ação econômica, em termos da estrutura de suas empresas, em termos das atitudes e estratégias de empresários e empresas em relação à esfera econômica. Então, a gente continua nisso. Na década de 70, vai vir a Elie Diniz e o Renato Boschi, que vão olhar para a questão da relação entre empresariado e Estado, ou arranjo político mais geral. E eles vão se perguntar qual é a relação que há entre, de um lado, empresariado e, de outro, as formas sociais que o Estado assume. Então, eles estão se perguntando sobre autoritarismo empresariado, basicamente, e olhando de 30 até a década de 70, eles tiveram material farto, porque o Brasil deu um material farto para eles em termos de interregnos autoritários. A gente já não sabe também se eram, na verdade, interregnos democráticos que vinham entre um período autoritário e outro, ou vice-versa. Mas, de qualquer modo, eles tiveram material farto. Eles vão continuar com essa questão na década de 80. E daí já com um objeto, digamos, mais simpático e sorridente, que é a relação do empresariado com a democratização, com a transição democrática. Finalmente, e esses mesmos autores, e daí a gente vê, por um lado, algo muito positivo, que é a estabilidade de objeto, de temática que esse grupo
de autores, de pesquisadores capitaneados pela Elie Diniz e pelo Renato Boschi, tiveram, continuando então por 30, já devem estar entrando na quarta década de pesquisa sobre empresariado, eles continuaram com isso na década de 90, perguntando então qual a relação do empresariado com, digamos, o processo geral de transformação da economia brasileira, pode chamar isso de, a gente sabe, abertura econômica, mudanças para vertentes, para a liberalização econômica de modo geral. Esse é o lado positivo, a estabilidade, a continuidade, insistir no tema. Por outro, mostra um pouco aquilo que eu falei, o esgotamento do tema. Contemporaneamente, digamos, nas últimas 2 décadas, esse movimento geral, mais geral, que eu estou descrevendo para vocês, que pega 40, 50 anos de história sobre os estudos de empresariado, ele adotou 2 teses básicas. De um lado, o que o Wagner Mancuso, colega nosso, chamou de debilidade política do empresariado brasileiro. Não é o Wagner, deixa eu me explicar bem, porque não é o Wagner que diz que há debilidade política do empresariado brasileiro, é o Wagner dizendo que certa parte da literatura sobre o empresariado brasileiro vai trabalhar com a ideia de debilidade política do empresariado brasileiro. Esses autores que o Wagner critica, eles são em grande parte brasilianistas, e eles olham para o Brasil e para o arranjo institucional do empresariado de um modo bastante interessante, extravagante, exótico, errado, ruim. Não sei se quem tiver mais adjetivos ruins pode botar. Que eles falam que tem 2 problemas. Primeiro, que a gente não teria peak associations, né? Associações que congregariam todo mundo, toda a burguesia, de todos os estados, de todos os setores industrial, agrária, por aí, para coordenar a atuação desses atores. Então, daí a debilidade. Haveria um problema de coordenação coletiva desses atores. E eles acham também que o que acontece, devido ao arranjo que se tem, a gente vai cair naquelas formas de rent-seeker, né, de apropriação, digamos, não republicana, não democrática, de recursos públicos, de recursos privados, esse tipo de coisa. O que eu falo, junto com o resto da literatura, talvez eu fale de modo um pouco mais assertivo, eu tenho esse péssimo hábito, o Mário me chamou a atenção sobre isso na defesa, ele era da banca. Eu acho que eles transpõem para o Brasil estruturas que eles julgam que são as estruturas presentes no capitalismo avançado, entende-se Europa e Estados Unidos, e eles vão então ver um déficit de racionalidade, de grau civilizatório, se a gente quiser chamar provocativamente assim, em relação ao Brasil. Eu acho que esse movimento, digamos, teórico não funciona, a ideia de transposição dessas estruturas, digamos, do capitalismo central, palavra que eu não gosto, mas que, enfim, para outros arranjos estatais e institucionais, eu acho que tem que ter mais cuidado. Segundo, eu me pergunto, agora provocando de vez mesmo, chutando a porta, se isso aqui existe de fato como eles imaginam que exista nos Estados Unidos, na Europa, tal. Que a gente vê que muitos desses discursos sobre processo de modernização na Europa e nos Estados Unidos, eles são, muitas vezes, eles têm uma vertente, uma heróica. Eles descrevem a coisa com um certo exagero. Quando a gente vai olhar, a gente vai ver que é muito mais parecido com os tupiniquins do que eles gostariam de imaginar. Então essa é, de um lado, a tese da debilidade política do empresariado brasileiro. Por conta do arranjo institucional, das instituições que nós temos aqui, da forma do Estado e como os atores se relacionam com o Estado, o empresariado seria um empresariado fraco, sem capacidade de se coordenar, sem capacidade de ação coletiva e, sobretudo, sem capacidade de pressionar, por exemplo, o Estado. Além de todo esse blá 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 teórico e mas isso, aquilo, teorias de modernização, plá, 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 tem uma outra coisa que é chocante na ideia de debilidade política do empresariado brasileiro, que é vai
vai contra tudo que a gente vê do dia a dia e tudo que a gente sabe sobre o acesso de certos grupos sociais ao Estado. Não me parece, e acho que a maioria dos brasileiros que se interessa pela questão, por esse tipo de questão, ou cientistas sociais, ou pessoal que pensa políticas, as mais diversas, política industrial, política de saúde, por aí vai, tem a ideia de que, e é uma ideia muito clara, de que esses grupos têm bastante força e que falar de debilidade política do empresariado brasileiro, empresariado que faz encontros nos seus sítios com o Estado-Maior das Forças Armadas para decidir golpes, eu acho um pouco exagerado. Acho que se isso é debilidade, eu não quero ver quando esses grupos vão ter força. Então essa é a primeira ideia, é o meu saco de pancadas, eu estraçalho ela, mas ela é só para dar um pouco de graça. O que eu estou me pegando mesmo é com a ideia de estrutura dual de representação. Essa aqui é dos nossos colegas brasileiros, que criticam a ideia de debilidade política do empresariado brasileiro, e que vão falar que, apesar deles terem força, existe sim, continua havendo um problema de coordenação da ação coletiva. E esse problema de coordenação da ação coletiva, ele é fruto do arranjo institucional peculiar que se formou no Brasil no século XX, em termos de representação de interesses de grupos sociais. Eles estão falando muito claramente aqui do que tomou a forma do corporativismo varguista e do modo como o empresariado pôde se organizar para tarefas de representação de interesses. Qual que é a estrutura dual de representação? De um lado, a gente tem as estruturas, ou as instituições oficiais, que tem dinheiro, dinheiro vem de imposto sindical, esse tipo de coisa. Elas são formadas, elas estão organizadas em sindicatos municipais, estaduais, às vezes interestaduais, muito raramente interestaduais, mas às vezes sim, que se congregam em federações, as famosas federações das indústrias do estado de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, e que, por sua vez, estão juntas na Confederação Nacional da Indústria, um pouco como esse o parte do arranjo. Mas esse é só um lado. Esse é o lado que a contribuição ela é obrigatória, a participação não é obrigatória, mas esse é o pessoal que vai ter acesso ao dinheiro do Sistema S, ao dinheiro do imposto sindical. É aí que está a grana violenta. E o colégio eleitoral de uma federação das indústrias ele é formado pelos sindicatos. Então, um sindicato, um voto. Do outro lado, você vai ter as associações civis, que são associações em que a contribuição e a associação são ambas voluntárias. E quem está representado são as empresas e não sindicatos. Só para vocês terem ideia, em termos de Fiesp, quem congrega essas associações, quem faz um pouco, não é oficialmente, mas a Associação Civil de nível estadual, digamos, é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A gente costuma chamar Fiesp, Ciesp, dizer que é a mesma coisa, eles quase sempre foram a mesma coisa, mas tem um período aí, tem uma coisa que eu vou olhar, em que eles não foram. Enfim, só para vocês terem ideia dos colégios eleitorais de cada instituição, na Fiesp, em que são representados sindicatos, são mais ou menos 120. No Ciesp, são aproximadamente 7.200 empresas. Então, o modo como os interesses e a representação é processada dentro desses diferentes canais institucionais é bastante peculiar. O que acontece é que, em geral, quase sempre, a gente teve o fenômeno de duas instituições, uma cabeça. Chapas únicas, com pequenas variações entre as instituições, que davam, então, ou fazia sentido falar em Fiesp/Ciesp. Mas esse é um pouco essa ideia da estrutura dual de representação. Qual o problema da estrutura dual de representação? Então, só para retomar e dar o próximo passo. O problema da estrutura dual de representação é que ela traria um problema de coordenação da ação coletiva, não por conta de fraqueza ou rent-seeking, ou debilidade, mas sim por conta de separar,
de um lado, de outro, as entidades de representação. Então, sindicatos, por exemplo, não se comunicariam com as associações. O sindicato dos produtos, o sindicato da área de produtos químicos, por exemplo, ele não se comunicaria com a associação. As associações, elas tendem a ser nacionais e não estaduais. Então, isso, a gente teria um problema aí de coordenação da ação coletiva, que seria, você tem o sindicato de São Paulo, com a diretoria dele, e você vai ter a associação nacional com uma diretoria completamente diferente. Eu falei, será? E eu fui olhar, e eu fui desenhar as redes disso, eu vi que não é. Que, na verdade, o que é uma estrutura dual de representação, na verdade, é uma única estrutura, pesadamente articulada, conectada, em que quem está nos sindicatos também está nas associações, também está nas associações nacionais, também está na Confederação Nacional, também está na Federação, também está no centro. Então, se há algum problema de coordenação da ação coletiva, esse é a minha única afirmação. Dá para reduzir todo o meu trabalho a essa única afirmação. Se há algum problema de coordenação da ação coletiva, ele não se deve à estrutura dual de representação, que é o que a bibliografia, esses autores, colegas nossos brasileiros, atribuem às dificuldades de coordenação da ação coletiva à estrutura dual de representação. Eu vou dizer assim, talvez haja problema de coordenação coletiva, isso não é meu problema. Não é meu problema teórico, metodológico, de pesquisa. O que eu posso dizer com segurança é, isso aqui não existe. Então, vamos ver? Bem, quando a gente fala de elite, a gente fala de elite industrial de São Paulo. Quando a gente fala de industrial, ele é essezinho, esse aqui, esse SP, os mais espertos já perceberam que são esses dois aqui. Esse é o período para o qual eu vou olhar. A gente está falando de estrutura dual, portanto, de um lado, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do outro, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e no meio disso tudo a ideia de que essas duas estruturas ou instituições não estão conectadas. A minha saída para isso foi, então, olhar para as redes dessas instituições. Eu usei uma ideia que é uma ideia clássica na sociologia, ela é anterior mesmo à incorporação da teoria dos grafos aos métodos formais de modelagem pelas ciências sociais, análise de redes sociais. Ela vai aparecer num tremendo clássico da sociologia norte-americana, C. Wright Mills, que vai estudar em seu estudo sobre a elite do poder, de 56, se eu não me engano, é de cabeça, depois vocês olhem no Google, ou na Wikipédia. Ele vai falar de como a elite do poder nos Estados Unidos está articulada. Ele chama a atenção para o seguinte: existe um mecanismo de articulação, de coordenação da ação coletiva que se chama interpenetração de diretorias. O que é uma interpenetração de diretorias? É quando o mesmo indivíduo ocupa duas ou mais diretorias ou tem assento em duas ou mais instituições. Então, a ideia de que se a gente olhar para o nível institucional, a gente vai ver, de fato, uma estrutura ou dual ou múltipla. Porque são diversas instituições e a gente não consegue entender qual a conexão entre elas. Se a gente olha para os sindicatos, a gente sabe que eles estão associados à federação e que a federação está associada à confederação. Então, isso dá para a gente, de um lado, a estrutura corporativa, né, oficial, e do outro a gente vai ter as associações. E essas associações, elas estão, na verdade, se a gente olha apenas para as instituições, elas estão soltas. Eu falo assim, não, existe um mecanismo de comunicação, coordenação, conexão de instituições, que é a interpenetração de diretorias, e ele é usado. Agora eu não sei em que grau ele é usado, como ele é usado, onde ele é usado. Então eu vou olhar para a interpenetração de diretorias entre as instituições da Fiesp, Ciesp e todas as outras instituições com assento nas diretorias, em 3 diretorias, para tentar entender um pouco o que é essa dinâmica.
Então, vamos lá, é um monte de figura. Não é a Alice que diz do que vale um livro se ele não tem figuras? Então, o meu, ele tem um monte de figura, então, pelo menos a Alice, a moça, se divertiria com ele. A primeira diretoria, as coisas que a gente não escreve, mas que a gente deve falar, eu acho útil, sobretudo para os mais novos. Eu ia olhar, são 5 diretorias nesse período de 92 a 2004, com 3 grandes grupos, de 92 a 95, 95 a 98, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, 98 a 2001, 2001 2004, Horácio Laffer Piva, presidentes das instituições, depois a instituição se divide, Paulo Scaff na Fiesp, Cláudio Vaz no Ciesp. Eu, por uma razão muito trivial, e por isso que é útil, os que têm um pouco mais de experiência sabem disso, que isso acontece em pesquisas, os mais novos não, e talvez seja útil para eles. Por uma questão completamente trivial e teórica, metodológica, me faltou tempo para desenhar as redes de todas essas 5 diretorias. O que eu fiz foi, o tempo estava acabando, você tem que entregar, tem que depositar a dissertação. Eu peguei, olhei para elas, elas olharam para mim, eu falei assim, eu vou dizer que vocês são estáveis, que há grande estabilidade dentro de cada diretoria. Eu dei uma olhada nos dados por cima, isso parecia uma ideia razoável. Então, eu peguei o primeiro período, eu peguei as conjunturas críticas de formação desses grupos, quando eles se constituem como grupos que vão assumir a diretoria. Então, eu, em vez de 5 períodos, eu fiquei com 3. Eu acho que, no final, isso, além de ter poupado trabalho, tempo, permitido que eu entregasse a dissertação a tempo também, eu acho que facilitou olhar para esses dados. Mas é isso. Às vezes a gente faz coisas que não tem nada a ver com teoria ou metodologia. A questão é depois conseguir argumentar que eu poderia ter deixado para lá. Então, essa aqui, isso aqui a estrutura dual, ela estaria cortada aqui no meio. Ou algum lugar aqui. Fiesp, aqui. CNI, por exemplo, não estaria com Ciesp, isso é 92. Então, daria aquele jeito. As associações, quando a gente vê A, são as associações civis. Quando a gente vê S, são os sindicatos. CNI e aqui no meio Fiesp e Ciesp. A ideia que a bibliografia apresentava, o desenho que sairia, a hipótese da bibliografia, nos dá um modelo completamente diferente. O modelo é o seguinte: Fiesp com os sindicatos e Fiesp ligada à CNI. Essa é a estrutura, é um pouco organograma. A bibliografia ela se perdeu no organograma, Ela leu como a coisa era estruturada e foi atrás e não deu muito certo. Esse seria o lado da Fiesp, e aqui teria a Ciesp, que seria um ponto solto, e todos esses outros As, eles seriam teoricamente soltos, tanto em relação à Ciesp, quanto em relação a outras associações, ainda mais, e mais soltas ainda, menos conectadas ainda, por definição, com a estrutura com a estrutura formal, oficial. Isso aqui, então, é o resultado para a minha rede de 92, quando, à medida que eu ia fazendo isso, modelando isso, eu falei assim, eu tenho uma coisa interessante. É uma coisa interessante que ela faz nada menos do que jogar por terra uma ideia central sobre as formas de representação e as estruturas institucionais de representação do empresariado industrial paulista. Vamos ver, eu fiz, então, isso aqui, eu descrevi para vocês o que seria um modelo que vem da literatura, de um lado estrutura oficial, de outro associações soltas, uma constelação constelação não, porque constelação alguém juntou, um monte de pontinho solto do lado da associação civil. E é claro que esse é o meu resultado fundamental, mas eu fiz também alguns exercícios, isso a gente pode olhar mais rápido. Por exemplo, aqui eu tirei Ciesp. Qual é a ideia de tirar o Ciesp? É de ver que parte da rede se desconecta.
o que acontece com ela. E a gente vai ver que o padrão é um padrão muito interessante. Por um lado, tudo bem, sindicatos, eles se desconectam também. Significa que tem, isso é bastante interessante, significa que tem sindicatos que estavam conectados à rede somente via o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ao contrário do que diz a literatura, que eles estariam vinculados à Fiesp aqui. A gente vai ver, por outro lado, algumas coisas interessantes. Vejam aqui o Sindipeças, a Abpeças, a Bifa, aqui é o pessoal de autopeças. E a gente vai ver que, ao contrário, esse é outro dos problemas que a literatura dizia que havia na estrutura dual. Não tem coordenação em termos da cadeia produtiva, por exemplo, ou em termos das indústrias, das empresas que estão nesse ponto, porque ou sindicato e associações não estão juntos, e isso aqui, esse risco, significa que é o mesmo diretor, né, interpenetração de diretorias. Então, esse problema que a literatura apresenta para explicar um pouco a fraqueza de coordenação da ação coletiva do empresariado não existe, e a gente vai ver em alguns, não sei se é nesse sociograma, em outros, que existem coisas mais interessantes ainda. Por exemplo, que cadeias produtivas inteiras, conectadas, em diversos pontos da cadeia. Então, você olha para o meio, tanto a montante quanto a jusante da cadeia produtiva, tanto acima, em termos de insumos básicos, quanto abaixo, quanto mais a gente vai chegando perto do final da cadeia e do produto acabado, tudo isso fortemente conectado. Aqui é o exercício simétrico, tirando o Fiesp. E a gente vai ver que, por exemplo, associações também se desconectam e que estavam conectadas, faziam parte da rede, dependiam, portanto, para a coordenação da Fiesp. Isso é um exercício, né? Eu estou falando assim, o que aconteceria se não existisse isso aqui? E a gente vai vendo que algumas partes se desconectam, mas nem todas, e que o padrão de desconexão é bastante interessante. E muitas vezes, por exemplo, todo esse mundo aqui de sindicatos, eles continuam articulados à Ciesp, que vai contra a ideia de estrutura dual. Associações, elas estavam ligadas aqui, e a gente vai a BIT, então a gente vê que é um padrão bastante diferente. Aqui é um exercício interessante, agora o exercício é o seguinte. Tá, mas Fiesp e Ciesp interessam mesmo? E daí eu tirei os dois, então. E daí vocês veem que isso fica mais parecendo a cara de alguém ensarampado do que um desenho de uma estrutura institucional. Quer dizer, a ausência de Fiesp e Ciesp tem um custo muito grande em termos de capacidade de coordenação. Isso significa que são instituições muito poderosas. A gente, em análise de redes, a gente vai dizer que poder, uma das coisas que dá poder a alguém é, por exemplo, a capacidade de intermediação. É aquele negócio, para chegar, eu quero falar com fulano de tal. E eu não tenho o telefone de fulano de tal. Eu quero falar também com Cicrano, Beltrano, Zé das Couves e Pedro Malazares. Eu quero falar com toda essa turma e eu não tenho o telefone de ninguém. Mas, eventualmente, ou muito provavelmente, em se tratando dessa turma de pessoas muito distintas, o Mário Salerno deve ter de todo mundo, inclusive do Zé das Couves. O meu único modo, portanto, de falar com o Zé das Couves é se eu pedir para o Mário Salerno me passar o telefone dele. Se por algum motivo, rancor em relação que ele tem como santista ao meu time, não vai se enganar só por conta de um breve período de vacas gordas. A freguesia. Se ele tiver, por algum motivo, ele me barra, por exemplo. E então isso significa que ele é poderoso, porque ele tem os recursos para que me interessam. E eu dependo dele para ter esses recursos. Então, isso aqui, esse exercício, quando a gente tira, a gente está tentando entender quanto da rede se desconecta, se a gente tirar, e quão dependentes são as outras instituições para falarem entre si, para se coordenarem. Então, a gente vai ver que Ciesp e Fiesp são altamente importantes em termos de coordenação. Por último,
isso aqui é uma rede dos indivíduos, a gente está olhando para instituições e indivíduos, eu apresento elas separadamente. Isso aqui, então, é um núcleo né, central. Esses são os que estão em ambas, Fiesp, Ciesp, mais de uma instituição, em várias instituições ao mesmo tempo, conectados com esses aqui. Então, aqui é o núcleo duro, Fiesp e Ciesp, e aqui, digamos, a periferia que gira em torno deles. A gente vai ver, e eu precisaria entrar em mais detalhes sobre o que aconteceu em cada momento. Tal. Eu disse que é um trabalho de sociologia política. Em grande parte, eu conto uma história de como o poder se estava arranjado, quem eram os grupos, quais eram as ideias, patati patatá. A gente não tem tempo para fazer isso aqui, então só para vocês olharem, eu vou passar mais uma vez rapidamente, aqui em 98, guardem na cabeça, a forma é bastante parecida. A gente vai ver, por exemplo, só, por exemplo, isso aqui. Grupo, né? A gente vai ver que a rede passa a ter componentes altamente conectados entre si. Isso é importante, é interessante, mostra alguns grupos, nem sempre eles são, digamos, tem pessoal aqui de ótica, a Brinq, por questão de quem estava na diretoria, aqui Sinop é mesmo que, né, é o sindicato da parte de ótica, por aí vai. Aqui o nosso mesmo exercício, tirando agora Fiesp, tirando ambas e aqui indivíduos. O que acontece? Qual que é a história? Eu vou contar a história da Fiesp, do empresariado paulista, industrial paulista, da democratização até 2004 em 1 minuto e meio. Tem uma dissidência, na verdade, a década de 80 vai ver duas dissidências importantes no empresariado industrial paulista. De um lado, o PNBE, o Programa Nacional das Bases Empresariais, é um movimento de caráter basista, com inclinações progressistas, esquerdistas, democráticas. Ele é formado sobretudo por micro, pequenos e médios empresários, não só da área industrial, de todas as áreas possíveis e imagináveis, de todo o Brasil. Jovens empresários, eles se articulam para atuarem como grupo de pressão durante a Constituinte. E eles saem, muitos deles vão sair de dentro da Fiesp, mas nem sempre eles estão, digamos, saindo de dentro da Fiesp, ou saindo das estruturas tradicionais, mas eles estão chegando na disputa, se colocando contra as estruturas tradicionais. Eles se pretendem um grupo modernizador, um grupo que é mais progressista, menos tradicionalista, ligado a grupos, setores novos, esse tipo de coisa. A outra dissidência é o IED, o Instituto para Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Formado, ele é um instituto, ele é um think tank de estudos sobre desenvolvimento e industrialização. Ele era formado por 30 nomes, o que se chama, o que o empresariado chama cifrões. Cifrões são os empresários de velha cepa, né? Famílias tradicionais, muito dinheiro, muito poder, muita importância. Então são os Hermílio de Moraes, Vilares, por aí vai, Eugênio Staub. Essas duas dissidências elas vão acontecer na década de 80, finais da década de 80, e elas vão, sobretudo o PNBE, pesadamente o PNBE, mas com apoio de membros do IED, vão tentar tomar o poder na Fiesp em 92. Então eles formam uma chapa, e essa vem a ser talvez a segunda eleição da história da Fiesp, que vem lá da década de 20, disputada de fato. O candidato da situação, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ele ganha, mas para ganhar, ele precisa fazer um movimento de atração e cooptação dessas dissidências. Então, o adversário dele, o Emerson Capaz, se viu há dias da eleição sem grande parte de seus apoiadores. Esses apoiadores utilizaram uma estratégia, quando o Mário fazia política, isso chamava entrismo.
Eles foram para a chapa da situação e falaram, bem, a gente vai estar com a situação ganha, a gente vai ter chance de implementar nossa agenda modernizadora. Isso não aconteceu. Aparentemente, os capitães da indústria foram um pouco mais espertos do que a turma nova. Essa turma, então, ela sai no segundo mandato do Moreira Ferreira, 95 a 98, mas vai retornar com força com o PIVA. E daí eles vão levar à frente o projeto de modernização deles, de descentralização do poder das entidades e tal, mas o resultado disso é um resultado, ao final, é um resultado, digamos, chocante. Qual que é? É a coisa, isso aqui é o bicho-papão do que quem foi o Emerson Capaz chamou de fiespocratas. É a separação das indústrias, das entidades. De um lado a Fiesp, de outro o Centro das Indústrias, Fiesp. Isso sempre apareceu algumas poucas vezes, essa possibilidade. Uma foi em 80, com Luiz Eulálio Bueno Vidigal, concorrendo, venceu. A outra foi em 92, Carlos Eduardo Moreira Ferreira contra Emerson Capaz, o primeiro ganhou. E um dos grandes argumentos, uma das coisas que desmobilizava todo o circo de disputa verdadeira, há poucos dias era dizer assim, bem, tá bom, a gente está brincando de disputa, mas o que vai acontecer se a gente separar? Ninguém quer separar, porque o dinheiro está em um lugar, por exemplo, o dinheiro está na Fiesp, mas a capilaridade da atuação está no Ciesp, 7.200 empresas contra 120 sindicatos, entre os quais os chamados sindicatos de gaveta, ou, por exemplo, o sindicato de cabos de guarda-chuva. Então, havia sempre uma composição. Em 2004, isso não acontece, vai todo mundo para cima. O Paulo Scaff tem uma trajetória, ele é um político profissional, não é um empresário da área têxtil, mas ele passou pela ABIT, pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil antes, foi uma gestão considerada ótima. Entra com força, primeiro ele entra e ele ele é um candidato forte, mas o candidato da situação, apoiado pelo Horácio Laffer-Piva, era o Cláudio Vaz. E a gente vai ter esse resultado surpreendente, que é a divisão das diretorias, e a situação, na verdade, perde as joias da coroa, que é a dinheirama mesmo, isso, né? Ter amigo é legal, mas ser rico é melhor ainda. E o que vai acontecer é isso. Vocês lembram um pouco, a gente vai ver aqui, na verdade, o número de entidades que têm diretores em ambas as instituições são muito menores. Sobretudo são associações civis, tem o IED, que é um think tank, coisas do tipo. E isso é num primeiro momento, à medida que o tempo vai passando, eu estou olhando isso, a composição, né, inicial das diretorias, à medida que o tempo passa, começam as pressões, o sujeito chega e fala assim, mas você está com quem? Está com a gente ou com eles? Não, estou com vocês, mas eu também estou lá, com eles, ou com a gente ou com ele. E isso aqui, um pouco mais à frente no tempo, vai se desconectar quase completamente. Aqui o nosso velho exercício. Aqui tirando as duas. E aqui o que acontece com os indivíduos, que antes esse núcleo formava. Esses dois grupos eram, na verdade, parte de um núcleo central altamente articulado. Eles vão afastar essas distâncias, eu esqueci de dizer isso. Eu gosto de apresentar meus sociogramas usando um modelo em que a distância entre os nós da rede indica propriedades matemáticas da rede. Significa, quanto mais distante graficamente, mais distante em termos matemáticos. Não é que eu puxei para cá a meu bel prazer. Esse aqui pertinho desse, aqui é curtinho, aqui é longe, significa que esse aqui está mais próximo, né, de acordo com o meu modelo para isso. É um modelo também que incorpora, eu podia ter falado isso, eu não falei, é um modelo que incorpora tempo para falar dessas coisas. Não é todo mundo que faz isso na análise de redes, é considerado um dos temas de ponta,
para resolver. Eu resolvi de um modo bastante intuitivo, básico e que eu acho que funcionou, me agradou. Tá? Então é isso aí, quer dizer, redes. O que a gente aprende então das redes e desse arranjo institucional? A gente vai aprender basicamente 3 conjuntos de coisas, e que isso são minhas conclusões finais. As redes são mais coesas do que a ideia de estrutura dual ou de debilidade do empresariado mostra. Elas são menos fragmentadas e elas são menos descentralizadas, estão menos perdidas entre si. Tá? Aqui é outro ponto. O Mário chamou a atenção muito apropriadamente na apresentação tão gentil que ele fez. As redes, as conexões extravasam tanto limites institucionais, daí eu estou pensando um pouco a estrutura dual, quer dizer, ela é conectada, mas mais interessante, territoriais também. Então a indústria, por isso que chama as redes empresariais da elite industrial de São Paulo e não paulista. Porque quem está conectado nessa coisa aqui são muitas instituições de São Paulo, mas elas não são necessariamente, digamos, paulistas, e nem todas são de São Paulo. Muitas delas são nacionais, são Associação Brasileira disso, daquilo, tal. Então também, se alguém quiser falar assim, não, além da estrutura dual, tem um segundo problema, que é o arranjo federativo, então não há coordenação entre empresas e associações e esses atores políticos entre estados, porque o Brasil é uma federação. Não é verdade. Não é verdade para São Paulo, claro. Mas isso diz muito, quer dizer, diz bastante. E por último, eu não parei nisso, mas a ideia da debilidade do empresariado industrial, ela insiste muito nisso. Ela diz assim, como é um sindicato, um voto, o sindicato dos produtores de cabos de guarda-chuva, que existe, não é brincadeira minha, ou existia, ele tem o mesmo voto que tem, por exemplo, o sindicato de papel e celulose, que é gigantesco, pessoal de autopeças e tal. Na verdade, quando a gente vai olhar para o arranjo que sai das diretorias, a gente vai ver que os sindicatos de setores econômicos pouco importantes são igualmente pouco importantes em termos políticos, em termos de representação, e que quem manda mesmo nessas indústrias, ou quem tem muita força, são os sindicatos, associações e representantes de setores mais fortes, mais pujantes. Enfim, era isso. Desculpa, me passei um pouquinho do tempo, mas cheguei ao fim. Obrigado. Obrigado, Demétrio. Jorge, você não consegue se filmar, consegue? Não, porque o pessoal que está na internet, ele só vê aqui, né? Um pouquinho ali das poucas pessoas de costas, mas o apoio todo está lá atrás, que o Jorge está fazendo digamos assim, a direção de imagens e vai receber perguntas, críticas, etc., pela internet, do pessoal que quiser fazer. Eu vou fazer aqui um micro esquentamento enquanto vocês preparam as perguntas, mas em princípio nós temos 2 macro temas. Um que é o tema em si, tá? Sobre empresariado, que a gente pode conectar ou essa pretensa debilidade ou essa articulação em rede com a debilidade da empresa brasileira em inovar, né? Se existe alguma relação dessas coisas. 2 é sobre o método em si. O método de redes é interessante e ele tem vantagens e limites, então acho que a gente pode discutir as 2 coisas. E enquanto vocês estão pensando, eu queria já anunciar que na terça-feira que vem, dia 4 de maio, nós vamos ter aqui a Suzana Bandeira e o Rafael Guanais, que são da consultoria BG, vão discutir os desafios da internacionalização para as empresas brasileiras na China. É curioso que há poucas empresas brasileiras na China, né? Inclusive, há anos atrás, quando a Apex procurou abrir, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, procurou abrir um centro de distribuição na China
tem um número mínimo de empresas que faz aderência a isso, né? Que para o centro ser implementado, o custo é quase simbólico, porque a Apex banca quase tudo, não teve quórum. Isso acho que foi 2005 ou 2006. Então é interessante. A China aparentemente ainda é um mistério. Mas essa é a conversa da terça-feira que vem. Okay? Vamos voltar às nossas redes. Alguém gostaria de... Só peço que se identifique para que os nossos infoespectadores... Vamos lá. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fundação Oswaldo Cruz. Eu senti falta da indústria farmacêutica, em particular da Abifina, que é a associação ligada à química fina e que tem um papel político importante, né, na medida em que ela congrega setores mais nacionais do que as outras entidades. Na minha experiência de ter conduzido um projeto de inovação em saúde na Fundação Oswaldo Cruz, a gente procurava sempre, nos seminários, juntar a hélice tripla, né? Governo, academia e indústrias. Né? E o curioso é que a gente já sentia que o governo vinha federal, estaduais, não é? E municipais da área da saúde, e raramente eles tinham consensos. Não é? E o pessoal da indústria, menos ainda, não é? Era a Abifina, que tem posições muito próximas, não é, do setor público, em termos de desenvolvimento de produtos, e tinha as multinacionais, não é, aqui sediadas, e a indústria privada nacional. E eles não se entendiam. Então, praticamente, os acadêmicos, né, o pessoal de pesquisa, era quem tinha um pouco mais de... E aí, das tuas redes... me ocorreu das associações que se fazem entre os elementos da hélice tripla. Né? Eu fui membro do Conselho Universitário da USP, representando categorias docentes, portanto, fui fundador da ADUSP, da Associação dos Docentes, e nós elegíamos os representantes de categoria. Quem votava com a gente? A Marilena Chauí, quando de vez em quando representava a Congregação da Filosofia, o representante dos ex-alunos, quando era o Hélio Bicudo, e o Moreira Ferreira. Então, ele não falava, mas ele se associava nas votações críticas, plena ditadura, dentro das votações do Conselho Universitário da USP, o Moreira Ferreira se associava aos radicais da USP. Então, essa é uma coisa interessante. Eu senti falta de algum comentário, não sei, já que se está pensando em fragilidade e importância social do sistema S. Né? Quer dizer, o SESC é tido por alguns como o verdadeiro Ministério de Cultura do país. E o SENAC, entre outras coisas, formou o presidente da República. Né? Quer dizer, eu acho que isso está ligado à Fiesp, está ligado... É São Paulo, né? Bom, eu, sei lá, gostaria de ouvir um comentário seu sobre isso. Rede, eu sei lá, eu estou mais propenso a circular pela literatura francesa, do Bruno Latour, né? Desse pessoal que é mais etnográfico do que... Mas, enfim, não estou fazendo nenhuma crítica. E outro dia fui convidado para ser membro de uma comissão de 3 membros para julgar um trabalho internacional e mandei o meu mini currículo da plataforma Lattes. Os outros 2 botaram acesso a uma rede. Aí eu tive curiosidade, eu abri e vi que tinha a rede lá deles, baseado nas publicações. E aí me inscrevi e vi a pobreza da minha rede. Portanto, é uma técnica que hoje está sendo amplamente empregada, não apenas para estudos dessa natureza, mas até para evidenciar a relevância de pesquisadores no nível internacional. Só um comentário sobre o sistema S, na realidade, que eu não sei como é que você encaixa isto no papel que essas entidades empresariais têm na vida política e na vida social do país. Né? Vamos pegar um conjunto, claro? Quem quer? Tá. Okay. Depois Marconi Aurélio,
Ciência Política Federal de Pernambuco e Observatório da Inovação. Não, a pergunta é bem direcionada. Assim, naqueles gráficos lá que você mostrou dos núcleos, do núcleo duro, no primeiro e segundo momento, o Luiz Fernando Furlan aparece, mas no terceiro não aparece. Coincide talvez com o período que ele sai para ser ministro. E aí, a questão que ministro de Desenvolvimento, Comércio Exterior, Indústria, alguma coisa assim. A pergunta é bem focada nisso. Ele sai, não aparentemente nessa configuração, não toma partido do racha, que tem em 2004, e estrategicamente vai assumir uma pasta no governo federal que faria articulação entre essas duas, vamos dizer assim, forças políticas da indústria paulista. Isso tem alguma relação? Foi coincidência? Você acha que... ouvi um comentário teu sobre isso, né? Descendo para o nível micro, já que esse personagem fazia parte dos dois primeiros cenários nessa rede do núcleo duro que você falou. Depois ele sai para a instância federal e, de certa forma, meio que estabelece a relação do governo federal com a indústria paulista. Um comentário sobre essa questão. Luiz. Eu sou o Luiz Caseiro, do Observatório da Inovação da Sociologia da USP também. E primeiro eu queria parabenizar o Demétrio, achei muito bom o trabalho. Fiquei com vontade de ler o livro, que eu já comprei, mas não li ainda. O Dia das Mães está chegando. O importante é comprar, Luiz, não precisa ler, né? O importante é comprar, é fazer a economia rodar. Não, e o Dia das Mães está chegando, você pode ter um lindo presente para sua mãe. Não, você vou viu pensar, a capa, né? pensar Bonita, livro é bonito e gostoso. E tem as cores do tricolor. Isso é bom também. Então, a pergunta é se você viu a qualidade dessas relações, pelo que eu entendi, pela presença de diretores das instituições nas diretorias das diretoras dos sindicatos, das associações na diretoria da Fiesp e da Ciesp também. E eu queria saber se não haveria outras formas de analisar a qualidade dessas relações. Eu não sei, por exemplo, quanto que isso implica de poder para os diretores colocarem sua pauta nas instituições, de quanto dinheiro eles recebem para os seus sindicatos. Eu não sei se daria também, porque o mestrado é tem muito curto também, mas eu não fico imaginando aqui. E outra coisa que tem a ver com isso um pouco que o Marconi falou, que seria... No começo você falou da relação, você falou da literatura da relação do empresariado com o Estado também. Eu não sei se daria para ver essa questão aí do empresariado com o Estado. Por exemplo, o Furlan saiu, foi para o Ministério, quais seriam as redes com o Estado? Demétrio, a última eu faço aqui, a gente já se responde no atacado. Mais meteorológicas, queria que você especificasse mais um método. Né? Você, aqui, acho que nesse grafo, aos 47 minutos do segundo tempo, você falou da distância, está mais próximo, está mais ligado. Eu queria que você explicasse isso. Matematicamente, mas, bem, o que nós temos são pessoas que estão nas diretorias de uma entidade, estão na diretoria de outra entidade. E aí veio matematicamente e não entrou na minha mente. Então, explica um pouco o que é a distância, o que graficamente esse negócio significa. Tá? Bom, é isso. Ainda com relação ao método, passando para o conteúdo, você, na sua empolgação, aí você falou algo do tipo de, de vinculado. Tá? Mas você mede a vinculação entre ter um diretor em mais de uma instituição. Mas vinculação pode ser mais do que isso. Você pode ter entidades que trabalham muito próximas sem nenhum diretor em conjunto. Tá? Bom, e outra coisa, mas isso acho que é intrínseco ao método, daria para tentar fazer ponderações, tem técnicas de gráfico que usam, você dá um peso estatístico a cada nó, enfim, ou então a distância, mas existem diretores e diretores, né? Então você tem o presidente e o tesoureiro, são os que assinam o cheque, o poder deles é estupidamente maior do que o terceiro vogal. Né? Mas, eventualmente, o terceiro vogal de uma instituição é presidente da outra, e assim vai. Tem esses cruzamentos que queria que você comentasse um pouco.
E terminando por uma apreciação aí que não tem a ver com o seu trabalho, esse que você apresentou, mas juntando as peças e um pouco com aqui, digamos, a razão de ser do observatório, é que a gente discute a fragilidade do empresariado ou não, se ele é representado ou não, a relação com o Estado ou não, de um lado. E do outro lado tem uma dificuldade que pode ser estrutural, pode ser política, pode ser um X qualquer, da indústria brasileira inovar ou se internacionalizar. Né? Existiria alguma relação entre essa, digamos, baixa tendência, baixa capacidade para inovar com o tipo de empresa ou com o tipo de empresariado ou com o tipo de relações que o empresariado tem ou com o tipo de representação do empresariado, e não vale dizer que isso não é o seu trabalho? Vamos lá. Farei o máximo de esforço para passar por tudo. Carvalheiro, sim, você perguntou mais especificamente sobre o Sistema S. O Sistema S é fundamental, é o que se briga. É por isso que se briga. Porque o Sistema S é vinculado à estrutura oficial, portanto, à Federação das Indústrias. Então, é aí que está o dinheiro. É por isso, então, no fundo, o que está em disputa, além de ter um escritório no belo prédio número 1313 da Paulista, de fácil acesso pelo metrô, é uma dinheirama que, enfim, a gente não sabe, eu não sabia nem chutar quanto é, porque é uma quantidade estúpida, mas é por isso que se briga. É isso que dá, é o dinheiro, mas é isso que dá capilaridade, é isso que abre toda a parte do Sistema S com um izinho no final. É um dinheiro público. É um dinheiro público, tem essa disputa. É claro que eles têm uma opinião privadamente, mas é essa dinheirama é por essa dinheirama, e não só a dinheirama, mas a instituição, que SESI e SENAI, sobretudo, né? A parte de educação e a parte de serviço social. Então, do Sistema S, são esses que terminam com o izinho, e a disputa é justamente em torno disso. É isso, não é, né, a gente, tudo bem, ele gosta da Fiesp, acha bonitinho, o avô dele fundou, então ele quer continuar essa tradição familiar. Pode ser, mas tem uma coisa muito material, muito palpável, que é um gigantesco, é o maior sistema, por exemplo, o sistema na parte da indústria, o Senai, o SESI, eles têm a maior rede de ensino do Brasil, então isso é gigantesco, isso tem formação de mão de obra, isso tem dinheiro para a cultura, isso tem dinheiro para muita coisa. Então, é justamente isso, você pega muito bem, não é uma coisa na qual eu entro, mas o que está em disputa, quando a gente fala em disputa pelas entidades, a gente está pensando em disputa pelos recursos do Sistema S, recursos monetários, né, em dinheiro, e recursos institucionais e recursos de poder, o que isso significa. É por isso que ganhar o Ciesp é presente de grego, um pouco, porque daí você está cheio de amigo, mas você não pode chamar ninguém para um churrasco em casa, porque você não tem dinheiro para fazer isso. Só um pouco o que você falou sobre hélice tripla, análise de redes sociais. Quando a gente mergulha no tema da análise de redes, a Thais já trabalhou isso comigo também, a gente tende a olhar para o mundo pensando o mundo de forma relacional. Então, quer dizer, a gente olha e a gente não quer saber, por exemplo, ou a gente pode até querer saber, eventualmente, quantas publicações o sujeito tem, mas a gente fica também interessado em saber com quem ele publicou, ele é coautor com quem, ele se relaciona, qual é a rede. Isso dá um outro modo de olhar. E a gente, quando a gente está nesse período de frenesi, de mania mesmo, em que a gente está terminando a dissertação, a gente fica até meio exagerado, e a gente percebe, na verdade, que teria muita coisa interessante para fazer. Vamos ver quem se junta com quem, que instituição está junto, quem publicou com quem. Um monte de coisa muito interessante para fazer. Marconi, eu não saberia dizer no nível individual do detalhe da vida
do Luiz Fernando Furlan, quais são as condições que o levam lá. Seguramente tem a ver com a importância que ele tem, né? Não tiraram o cara do nada, tem então a ver com a importância que ele tem na indústria paulista. E tem outra dimensão que é importante, que a gente tem que ter em mente, que é muitos desses empresários, desses representantes empresariais, eles são políticos profissionais. Então, o SCAF agora é candidato ou pré-candidato, ninguém sabe direito ainda, acho que nem ele sabe. Mas a passagem por essas instituições, muitas vezes, é parte de uma trajetória típica de empresariados que passam a fazer política e que vão ascender a cargos, ou cargos comissionados no executivo, ou disputar cargos no legislativo ou mesmo no executivo. É muito tradicional o pessoal da CNI ter senadores e deputados à frente da CNI. Então, seguramente, ele vai abrir esse canal. O Luiz me perguntou sobre empresariado e Estado, que junta um pouco também com o Marconi. Bem, sim, é um canal. Agora, nesse momento vale, não é o meu tema. Isso exigiria uma pesquisa completamente nova, que tentaria mapear, uma pesquisa até muito difícil de ser feita, né, o dado, conseguir esse dado, produzir esse dado, modelar e analisar esse dado da relação empresário com o Estado. Quer dizer, tem jeitos, mas é um pouco mais complexa, tal, mas seguramente existe. Por exemplo, se a gente vê o dinheiro do Sistema S, é um dinheiro público, e eles fazem gestão de um dinheiro público, e eles têm políticas culturais, políticas de educação, política de formação. Então, é de fato uma coisa, um espaço de muito contato entre um e outro. Sobre a qualidade das relações, acho que a Zil também estava interessada. Isso aqui é o filme, você tem que ler o livro agora. O livro, porque a qualidade das relações, aí eu entro um pouco no que o Mário estava falando, como que a gente faz a modelagem. Tem jeitos e jeitos de fazer modelagem, gerar medidas, estatísticas, gráficos, esse tipo de coisa. A gente pode sempre ir acrescentando maior complexidade a ele. O problema é que, muitas vezes, ao contrário do que parece, assim, intuitivamente, a gente tende a achar que um modelo que tem mais variáveis e que esmiuça mais as variáveis e que modela cada variável de acordo com um fundamento teórico, outro matemático, outro estatístico, não sei o quê. E que, se a gente juntar tudo isso, vai sair uma coisa que é fantástica. Em geral, sai um monstrengo, algo ininterpretável. Então, qual que foi minha estratégia? O que eu escolhi? Eu escolhi fazer um modelo, já entrando um pouco, falando de relações de qualidade, o que o Mário também tocou. Digamos, nesse modelo, eu não tenho qualidade das relações. Eu não diferencio quem é quem. Porque isso exigiria, primeiro, eu ter acesso a um tipo de dado. Quem é mais importante, afinal? Mas quem assina o cheque? Mas aquele dia, aquele cheque grandão, quem assinou foi outro. Então, esse tipo de dado eu não tenho. Então, como eu fiz para modelar e para mostrar a diferença? Eu estou interessado em mostrar a reprodução social, como isso vai se mantendo ao tempo, no tempo por um lado, e por outro se transformando. Então, o meu modelo ele é um modelo que é o seguinte: para cada vínculo, você tem uma relação 1 entre duas entidades. Então, se fulano está em duas entidades, essas entidades vão ter um vínculo de valor 1. Eu peguei, daí não só nesses 3 grandes períodos, mas nas diretorias intermediárias. Então, esse é, digamos, um corte no tempo, cada entidade vinculada à outra pelo mesmo indivíduo vai receber 1, e longitudinalmente eu fui somando essas redes de um tempo para outro, tentando indicar o que com esse modelo? Tentando indicar que não só fazer parte da mesma diretoria em
numa fotografia do tempo é importante, mas se esse fulano estava junto com o outro diretor numa diretoria anterior, eu somo os vínculos dele, e daí diferencia. E daí ele vai ter um vínculo número 2, 3, 4, até 5, pelas 5 diretorias, e isso é que vai dar essas diferenças. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, para esse sociograma, ele tem o tempo também. Muitos desses que estão próximos, eles estão próximos porque eles vinham desde 1992 fazendo parte de um mesmo grupo. Então, com isso, eu consegui não só acrescentar tempo, mas também dar um pouco mais de pimenta e entrar um pouco mais em detalhes sobre quem é quem e quem são esses grupos. Agora, em termos de modelo, eu parei por aí. Como que eu trago essas outras questões que vocês chamaram a atenção, que são extremamente relevantes? Digamos, pelo meio da narrativa. E é por isso que eu falei que esse é o filme e tem o livro para ler. Porque aqui tem toda uma historinha sobre quem era quem era casado com quem, quando brigou por quê, teve uma disputa judicial na empresa, foi parar nisso, naquilo, quais são os grupos, então tem o grupo Novo Ciesp, tem diferentes grupos, então aqui tem muito mais vida, movimento, né, e tem um pouco essas coisas que diferenciam. Então não é só, então se a gente olha não só o filme, mas lê o livro, a gente vai ver que Paulo Setúbal Neto, Steinbruch, Vecchiati, né, eles são figuras muito relevantes e que têm uma história particular. Lendo o livro, eu espero que isso fique mais claro. Como eu disse, o modelo ele olha para duas coisas, vínculo em um momento e longitudinalmente, então ele soma. E quando o fulano sai da rede, eu estava junto com ele na diretoria de 92, de 95 não estou. Daí ele sai da rede, evidentemente, mas isso zera também. Eu decidi que isso ia zerar e que, então, se ele volta em 98, ele começa de novo. Mas se ele não estava na diretoria por algum motivo, ou estava doente, ou a avó morreu, ou tinha mais o que fazer, eu vou considerar que esse vínculo, em certo sentido, ele se tornou relevante nesse período, e para poder justamente diferenciar do sujeito que está ano após ano, na mesma chapa, na mesma diretoria, fazendo política com essas mesmas pessoas. Mas então é isso, o modelo ele olha quem está junto, ele olha para o tempo, ele acumula no tempo, se a pessoa está seguidamente, e se tem um corte no tempo da associação, zera de novo, e começa de novo. Foi o jeito que eu usei, então é isso que vai dar um pouco, então, essas distâncias. Então elas têm a ver não só, por exemplo, com a entidade que o cara está e quantas conexões ele tem com sindicatos e associações, mas isso aqui tem tempo também. Essa figura, um dos componentes, uma das variáveis que desenha essa figura final é o tempo. E daí, como eu disse, não só para os grandes períodos, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Horácio Laffer, Piva, Scaff e Vaz, mas também as diretorias intermediárias. Foi um modo que eu fiz para não fazer uma coisa também muito bagunçada, do tipo, vou fingir que não existe. Não, existe e no modelo entrou. Então, aqui tem essas coisas. Tem o tempo também. A gente está olhando para isso, tem tempo. E a maior ou menor proximidade tem a ver com o tempo. Vamos ver. Empresa. Mário, sim, de fato, também falando de qualidade, o que eu olho aqui são canais possíveis de comunicação. E a narrativa, né, a minha descrição das disputas, de quem é quem, de como as pessoas se juntam em torno do quê, e, sobretudo, isso eu passei completamente batido, mas isso é fundamental. Eu falo muito das ideias, do que a gente chama de retóricas, ou que eu chamei, pegando uma ideia da ciência política, de retóricas políticas, que é a ideia de que os atores mobilizam diferentes ideias, discursos, retóricas, para fazer a luta política. E essas retóricas, eles vão pegar essas retóricas entre aquelas disponíveis no ambiente histórico, social, político, tal. Então, eu dou um pouco essa dimensão da qualidade aí, mas eu estou falando sobretudo de canais possíveis, quer dizer, que haja uma relação entre uma associação qualquer e um sindicato,
não significa necessariamente que eles tenham coordenado a ação. Então, eu não estou olhando assim, quem coordenou a ação? Esse coordenou a ação com aquele... Eu estou falando assim, se interpenetração, se faz sentido pensar em interpenetração como um canal possível de coordenação da ação coletiva, quem é que tem esse diferencial, essa característica, interpenetração? E daí eu olho, então minha ideia é assim, às vezes não tem o canal de interpenetração, mas eu estou olhando, e sobretudo lembrando que eu estou olhando para uma dimensão, ou para uma coisa muito institucional, eu estou pegando então quais são quais as dimensões ou os canais possíveis. Não significa, de modo algum, vocês têm toda a razão em apontar para isso, que elas tenham... que tenha acontecido algo efetivamente. Na minha narrativa, eu insisto, o meu argumento é contrário, que sim, os atores têm claramente uma estratégia de cooptação diferenciada de como você faz as alianças políticas, quem junta com quem você pega, quem vai mobilizar diferentes partes da rede. Mas isso é na narrativa, não é no meu modelo. Então é isso. Por último, inovação, empresariado. Se é verdade que eles são tão conectados e que a capacidade de coordenação, quando a gente olha para quando a gente olha, por exemplo, se a gente olhar para isso aqui, né? Se é verdade que eles estão tão conectados que essa conexão extravasa limites institucionais e territoriais, eu diria o seguinte, Mário, novamente é uma potencialidade, né? Mas seria possível mobilizar essas instituições para, por exemplo, aprofundar ou fazer política de inovação. Mas vai ter um problema que é o seguinte, e eu insisto muito nisso, tem uma economia e política, ao contrário do que a gente às vezes pensa um pouco apressadamente, não andam sempre juntas. Isso é um caso claro aqui. Aqui não se trata tanto de empresários e empresas, mas de políticos profissionais representando o empresariado e disputando coisas. A maioria deles não está preocupada em ter política industrial para o setor deles, os que estão aí. Eles são preocupados com as instituições, com o dinheiro do Sistema S, por exemplo, que o Carvalheiro estava chamando. Então, é por isso que eles estão, se por um lado tem um potencial de mobilização, do outro, quem são essas figuras? Eles são políticos profissionais agindo, sobretudo, na esfera política e dentro das instituições. Então, nem sempre eles são as pessoas mais indicadas, por exemplo, para a política industrial, para articular setores, o setor farmacêutico com químico, com a parte de insumos hospitalares, com política industrial, com inovação, por aí vai. Então, são instituições que são pesadamente marcadas, digamos, pela esfera da ação política, e elas têm uma certa distância, elas não são alheias, mas elas têm uma certa distância da economia. Então, é uma coisa que eu falo, que é uma crítica que eu faço a grande parte dos estudos sobre empresariado, eu vou dizer que não se deve derivar uma economia política sem mais, olhando apenas para as instituições, porque essas instituições não estão pura e simplesmente preocupadas com as taxas de mais-valia, ou lucro, a renda, ou algo que o valha de suas empresas, mas elas estão olhando para outra coisa. Muitos desses caras, aliás, não têm empresa. O Scarf, por exemplo, não tem empresa, mas ele tinha que entrar para ser candidato, ser membro, você tem que ter uma empresa. Então, um chapa dele, um amigo, colega, deu a ele uma participação de 1% numa biboquinha, sei lá, perdida nos fundos do Tucuruvi, alguma coisa assim. Então, são políticos profissionais, eles ganham... Então, é todo um processo, digamos, de descolamento da trajetória e da atuação, da ação política dessas pessoas, desse mundo mais da empresa e do setor. Então, é um pouco como o sindicato de trabalhadores. Fala assim, mas a última vez que esse cara viu um torno, quando foi?
Ele nem se lembra. Se puser um torno na frente dele hoje, ele é capaz de perder um dedo mexendo no torno, porque ele não faz a menor ideia de como funciona. Então é um pouco isso. Quer dizer, ele sai daquela coisa mais das reivindicações da base imediata, do chão de fábrica que ele representa, e ele passa a falar de sindicato, depois partido, e esse processo é um processo de afastamento dessa dimensão mais econômica e que vai levando ele a uma dimensão de representação política em que a relação com a economia ela já fica mais difusa e às vezes ela até ganha o relevante economicamente passa a ser não ter política industrial para o setor dele ou para a indústria como um todo, mas o dinheiro do sistema S em termos de dinheiro. É isso. Já estamos adiantados no tempo, mas eu espero ter respondido. Ok, gente. Bom, então, reiterando, na terça que vem, nós vamos ter os desafios da internacionalização para as empresas brasileiras na China, com a Suzana Bandeira e o Rafael Guanais, que são diretores da BG Corporativa Cultural, que é uma consultoria, tá? E é o ano do dragão, não é? O ano do dragão, então todos nós podemos ir aqui brandindo o hino do dragão na terça-feira para tentar entender esses desafios. Isso. Enfim. Então, gente, muito obrigado ao pessoal da internet que ficou seguindo aí a nossa conversa, ao Jorge que operou aí a internet, o som e outras coisas. Não sei se vocês repararam, essa câmera mexe. Tá pensando o quê? Controle remoto. Esse daqui é o grande irmão, ele fica olhando por todos os lados. Ok? Tá, muito obrigado, então até terça que vem.